E aí, galera, tudo na boa, tudo na paz? Suavecito, professor Rafael Cedro, e nesse vídeo vamos falar de segunda lei de Ohm. É com essa lei, pessoal, que a gente consegue calcular a resistência elétrica de condutores, tá bom? Eu quero te mostrar o seguinte: mesmo quando a gente tem fios condutores ou, materiais condutores, quando a gente estabelece sobre eles uma diferença de potencial e vai atravessar ali cargas elétricas ou uma corrente elétrica, que são cargas elétricas em um movimento mais ordenado, não é simplesmente tranquilo, As cargas não fluem de maneira totalmente livre, sem nenhuma dificuldade. Existe uma dificuldade. E a essa dificuldade imposta à passagem das cargas em um condutor, a gente chama de resistência elétrica. Beleza? Então, o condutor, se ele apresentar resistência elétrica, ele é um resistor. Então, resistor, ele é o dispositivo. Você pode comprar um resistor, você pode pegar em um resistor, você pode instalar, ele pode queimar, ele pode quebrar, é o resistor. A gente erroneamente no dia a dia fala que o meu chuveiro queimou a resistência. Não, o seu chuveiro queimou o resistor. Resistência é o que ele oferece para as cargas. É algo que a gente não consegue ver, é algo que as cargas sentem, que as cargas sofrem. É uma dificuldade para atravessar o resistor. Então, resistor é o dispositivo físico, a gente pode comprar, pegar, trocar, substituir. E resistência é aquilo que o resistor oferece, tá bom? E dependendo das características do meu condutor, que por apresentar resistência vai ser um resistor, ele pode ter uma resistência maior ou menor. É isso que a segunda lei de Ohm vai nos mostrar e a gente vai ver aqui quais são as características. Então, olha só. Aqui eu tenho um condutor. Você pode imaginar como um pedacinho de fio. Você pode imaginar como um metal. Pode imaginar um outro condutor. As características dele vão me falar se a resistência, se a dificuldade imposta à passagem de cargas é maior ou menor. Então, começando aqui, pessoal, olha só. Resistência elétrica é aquilo que é oferecido por um resistor. Resistência elétrica nós vamos denotar pela letra R, beleza? Então, resistência elétrica nós vamos representar pela letra R. E ela vai ser medida em ohms, já eu falo. Mas essa resistência pode ser maior ou menor. Isso depende das características de quem? Das características do meu condutor. Espera aí que eu peguei a função errada aqui. Ops. Agora sim, ó. Depende das características desse cara aqui. Quais características interferem se o meu condutor, chamado de resistor, porque oferece resistência, quais características tornam a resistência dele maior ou menor? Vamos ver? Então a primeira característica que eu vou apresentar para vocês é uma característica que depende do material. Deixa eu puxar ela para cá, que aqui vai ter um bom espaço para falar disso. Essa característica é chamada de resistividade. Então tome cuidado, deixa eu escrever primeiro. Resistividade. Ótimo. Que na física ela é denotada por essa letrinha aqui, ó. Ela lembra um T, mas na verdade é a letra grega Rho, tá? Então, este nosso condutor, ele oferece uma dificuldade à passagem das cargas. Isso torna ele um resistor. Ele oferece uma dificuldade à passagem das cargas que eu chamo de resistência, que a gente vai calcular com a segunda lei de Ohm. E todo material resistor que oferece resistência, o material ele tem uma resistividade, que é algo que depende do material. Tá bom? Então todo material vai ter o seu. Tem materiais que têm maior e outros materiais que têm menor resistividade. Eu tenho que decorar esses valores de forma alguma. Esses valores têm que ser dados, apresentados. E quando não tiver esse valor, é porque provavelmente é o que eu estou procurando, é o que eu estou precisando calcular. A resistividade, galera, a unidade vai ser essa aqui, ó. A unidade vai ser o ohm vezes metro, beleza? Então, o ferro tem a sua resistividade, o alumínio tem a sua, o cobre tem, a prata tem materiais com diferentes valores de resistividade, tá bom? Então, beleza, deixa eu até fechar um negocinho aqui para não me atrapalhar. Ótimo. Então, continuando, galera, o que mais que eu posso pensar? Então, a primeira coisa que eu vou pensar aqui é o seguinte, ó. A resistência elétrica, ela vai ser proporcional à resistividade, ou seja, quanto maior a resistividade, maior a resistência elétrica, maior a dificuldade que o resistor coloca à passagem de cargas. Então, beleza? Quanto maior a resistividade, maior a resistência, maior a dificuldade à passagem de carga. Outra característica que interfere na resistência elétrica, na dificuldade à passagem de cargas, é essa aqui, ó.
o comprimento. Deixa eu colocar aqui que na física, na física, a gente costuma representar pela letra L, beleza? Então, esse L aqui é L de comprimento. Então, o comprimento do meu condutor, ele interfere se vai ser maior ou menor a resistência do meu resistor. Como você acha, como você acredita ser a relação do comprimento com a resistência? O que eu quero dizer? Você acha que quando o comprimento cresce, a resistência cresce, ou quando o comprimento cresce, a resistência diminui? Eles são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu te convidaria a pensar o seguinte: se o condutor for muito longo, a carga tem que atravessar um caminho muito longo. Maior vai ser essa dificuldade. Então, quanto mais longo ele for, maior a dificuldade. Logo, quanto mais longo, maior a resistência imposta pelo resistor. Beleza? Então, vamos colocar isso aqui também, ó. Vou colocar aqui que a resistência elétrica, que eu represento por Rzão, ela é proporcional ao comprimento. Beleza? Segunda característica que a gente viu aí. Tá? E uma terceira e última característica que interfere na resistência elétrica do resistor, beleza? É o que? A área da sua seção reta. Deixa eu pegar uma outra cor aqui pra gente. Isso aqui, ó. Todo condutor vai ter uma área, né? Ele pode ser, pensando se ele for circular, ele pode ser de um maior calibre ou de um menor calibre. Ou não só circular, né? Ele pode ter outros formatos, mas ele pode ser mais largo ou mais fino, mais grosso ou mais fino. Beleza? Essa área é essa mesma área aqui, ó. E aí, deixa eu puxar uma flechinha aqui. Esse A aqui é de área. E a unidade é metros ao quadrado. Até lembrei que eu esqueci de colocar a unidade aqui de comprimento, né? Vamos colocar. A unidade de comprimento é o metro, beleza? Ótimo. E de área, metros ao quadrado. Beleza, legal, legal, legal. Mas eu quero saber, o que você pensa da relação de área com a dificuldade da passagem das cargas? O que eu quero dizer? Se eu pegar um fio mais largo, mais grosso, é como se a gente imaginasse uma rua mais larga, beleza? Uma via com mais vias, né? Uma via assim, né? Como é que a gente pode dizer? Uma rua que tem mais faixas, isso que eu queria dizer. Então o que acontece nessas ruas que tem mais faixas? O trânsito não flui melhor? Porque tem mais faixas, tem mais vias, tem mais caminhos. É a mesma coisa que acontece no condutor. Se a área dele for maior, eu dou mais liberdade, né, para as cargas poderem ter caminhos alternativos para passar. É menos estreito. Então, a relação aqui é inversa. Se for mais largo o condutor, mais grosso o condutor, diminui a resistência, fica menos complicado, né? Por uma questão que a gente acabou de falar aqui, ó. Então, a resistência elétrica, ela, quando eu pensar na área, ela vai ser o quê? Inversamente proporcional. Tá bem? Ótimo, galera. Então, vou pegar essas três coisinhas que eu coloquei ali, beleza? Então, vou pegar isso aqui, deixa eu pegar aqui, ó, essas três características que eu coloquei aqui, e vou pensar o seguinte, transformar isso tudo, colocar tudo numa equação só. Essa vai ser a nossa famosa lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm vai ser isso aqui, ó. Resistência elétrica, quando eu quiser calcular, eu vou multiplicar, né? Eu vou multiplicar a resistividade pelo comprimento e dividir pela área. Beleza? Então, resistência elétrica, usando das características de um resistor, eu vou multiplicar resistividade pelo comprimento e dividir pela área. Tá? O pessoal até brinca chamando essa equação de rola, porque a letrinha grega é o Rho, você multiplica ele por L sobre A. Então o pessoal fala que segundo a lei de Ohm, rola. Não sei se você, né, aprendeu assim, é um jeito zoado assim de lembrar dessa segunda lei de Ohm. Beleza? Então se a gente colocar tudo certinho, a minha resistência elétrica vai ser calculada em ohms. Beleza? Que é a unidade de resistência elétrica. Lembrando que outras formas de calcular resistência elétrica, com outras equações de potência elétrica, usando também a primeira lei de Ohm, mas essa aqui é a forma de calcular resistência elétrica conhecendo as características do resistor ou do condutor. O que é o resistor? Um condutor que apresenta dificuldade à passagem de cargas ou que apresenta resistência elétrica. Beleza? Então, usei resistividade, comprimento e área nas unidades corretas, eu acho qual que é a resistência que pode ser maior ou menor para um condutor chamado de resistor. Beleza? Vamos fazer um exercício então para a gente arrematar isso aqui e
você detonar nos exercícios que cobrem a segunda lei de Ohm. Então, bora para a próxima parte aqui. Olha só, galera, aqui fala assim, ó, um resistor de 5 ohms, 5 ohms o quê? De resistência. O resistor é o equipamento, beleza? E a resistência dele vale 5 ohms. Ótimo. Ele é constituído de um fio de 7 centímetros de comprimento. Então, vou colocar aqui, ó, o comprimento dele é L, 7 centímetros. Beleza? E seção transversal ou área, porque seção transversal pode ser como área, tá? A área da seção transversal de 0,5 milímetros ao quadrado. Então, vou colocar isso aqui também, que a área da seção transversal, 0,5 milímetro ao quadrado. Beleza. Aí fala assim, ó, qual é a resistividade do material que é feito esse resistor? Porque a resistividade não depende do material, é isso que está sendo cobrado aqui. Qual a resistividade? Beleza? Não tem jeito, essa é uma questão que eu vou ter que usar a segunda lei de Ohm para resolver. Tá bom? Então vamos lá. Pensando aqui, ó, que resistência elétrica é a resistividade vezes o comprimento sobre a área, eu vou só garantir que as minhas unidades estejam, né, corretas. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, né, eu vou entender, ó, que eu vou colocar aqui, ó, resistência 5 vai ser igual a resistividade que eu quero encontrar vezes comprimento. Só que o comprimento está 7 centímetros. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho que colocar em metro. Para passar de centímetro para metro, eu preciso dividir por 100. Então, dividindo por 100 vai dar 0,07 metros. Ou 7 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, posso colocar aqui, ó. 7 vezes 10 elevado a menos 2. Ótimo. Dividido pela área. A área tem que estar em metro ao quadrado, que está em milímetro, né? Então vamos vir aqui, ó, 0,5 milímetro ao quadrado, né? Então aqui vamos lembrar o seguinte, ó. Quando eu tenho aqui, ó, eu tenho metro, eu tenho, deixa eu trazer um pouquinho mais para cima aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Eu quero passar desta unidade aqui para essa unidade aqui. Porém, vai ser ao quadrado, né? Mas se eu fosse passar de milímetro para metro, eu teria que dividir por 10 e por 10. Ou seja, multiplicar por 10 a menos 3. Deixa eu até fazer um pouquinho maior aqui. Multiplicar por 10 a menos 3 para fazer isso. Porém, eu estou falando que é milímetro ao quadrado para metro ao quadrado. Então, eu coloco isso aqui ao quadrado. Eu vou ter que multiplicar isso por 10 a menos 6. Beleza? Então, pegando aqui, só pegar de volta a cor aqui, eu vou multiplicar isso por 10 a menos 6 e eu vou estar passando para metro ao quadrado. Então, vai ficar o quê? 0,5 vezes 10 a menos 6, agora sim, metro ao quadrado, né? Ou, se eu preferir, né, posso falar que é igual a 5 vezes 10 a menos 7, que é o mesmo número, metro ao quadrado. Então, posso colocar aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 7, metro quadrado. Beleza? Ótimo. Vou pegar esse termo que a gente acabou de colocar aqui e vou passar ele multiplicando, né? Então, passando ele multiplicando para cá, o que eu vou ter? Eu vou ter 25 vezes 10 a menos 7 é igual a 7 vezes 10 a menos 2 multiplicado por ρ, que é quem nós estamos buscando. Vou pegar esse termo inteiro e agora passar ele multiplicando para isolar o ρ, né? Para que o ρ fique sozinho e eu descubra o ρ, que no caso é a resistividade que está sendo pedida. Então, vamos fazer isso, passar ele dividindo, então vai ficar aqui, ó. Tem um espacinho aqui, vai dar super certo. Vai ficar 25 vezes 10 a menos 7, dividido por 7 vezes 10 a menos 2. Beleza? Ótimo. Divido 25 por 7, né? 7 vezes 3 dá 21. Então vai dar quanto aproximadamente? Aqui, galera, vou até, né, pegar minha calculadora aqui só para no intuito de ganhar tempo, mas não seria uma conta complicada de se fazer, não.
tá? Seria uma conta até também muito tranquila, né? Eu já sei ali que vai dar alguma coisa perto de 3, né? Entre 3 e 4, né? Pelos negócios ele vai dar 3,6. Então já vou até colocar aqui, ó. 3,6. Nem vou abrir calculador não. 3,6. Ótimo. E é só ganhar tempo aqui. E aí vou fazer uma divisão de potências aqui de mesma base. Mantenho a base, subtraio os expoentes. Menos 7, menos 2. Então menos 7 menos menos 2 vai dar menos 7 mais 2, que é menos 5. Ótimo. Acabei de encontrar aqui o valor da minha resistividade. 3,6 vezes 10 a menos 5. Esse é o valor encontrado para resistividade, portanto, letra A. Tá bom? Então, galera, é isso aí. Esse aí foi uma aulinha, uma videoaula, né, sobre esse tema que é muito recorrente em prova. E se a gente ficar esperto, a gente consegue acertar. O que a gente tem que tomar muito cuidado? Com as unidades, tá? Eles costumam brincar muito com as unidades e a gente tem que fazer essas conversões. Eu sei que tem hora que é um pouquinho chato, mas é bom a gente ficar esperto nisso. Então, se você tem dificuldade, treine isso, tá? Não deixe de treinar essa conversão de unidades, esse tipo de coisa, beleza? E quando a gente for calcular a resistência de um resistor, se eu conhecer suas características físicas de resistividade, comprimento e área, isso é possível através da segunda lei de Ohm, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, não deixe de dar um like aí e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te ajudar. No mais é isso, um beijo para vocês e até mais, galera. Valeu!